A paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa leitura bíblica comentada e hoje iremos para a introdução de Marcos. Eu estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês, né? Terminamos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e agora nós vamos começar o Evangelho de Marcos. A gente deu uma pausa de uma semana, mas estamos de volta. E vamos para o nosso comentário da introdução desse livro. Hoje vai ser somente a parte introdutória, a partir de amanhã que a gente vai entrar com os capítulos, no caso, o primeiro capítulo amanhã. Por que estudar este livro? O livro de Marcos relata o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo em um relato rápido que muitas vezes centraliza-se nos feitos poderosos do Salvador. Aqui é a introdução, viu? O primeiro deles é a expiação, que Marcos enfatiza como a missão central de Jesus como o Messias há muito prometido. Ao estudar o relato de Marcos e o testemunho de como o Salvador cumpriu sua missão expiatória, você pode tornar-se mais convertido ao Evangelho e encontrar ânimo para seguir o Salvador. Agora a gente viu o porquê, né? Estudar esse livro. Agora vamos ver quem escreveu. Marcos, também chamado de João Marcos, é o autor desse livro. Embora Marcos não tenha estado entre os discípulos originais de Jesus Cristo, ele converteu-se mais tarde e tornou-se um assistente do apóstolo do apóstolo Pedro. E ele, por ter escrito seu evangelho, pode ter escrito seu evangelho com base no que aprendeu com Pedro. Marcos e sua mãe, Maria, moravam em Jerusalém. A casa deles era um lugar onde os primeiros cristãos se reuniam. Isso você pode verificar em Atos capítulo 12, versículo 12. Marcos saiu de Jerusalém para ajudar Barnabé e Saulo. Mais tarde se tornou Paulo, né? Na primeira viagem missionária, também em Atos, capítulo 12, versículo 25, no capítulo 13, dos versículos 4 ao 6, e no capítulo 42, aliás, versículo 13 ainda, 42 e 48, só repetindo. Atos 12, 25, 13, do versículo 4 ao 6 e do versículo 42 ao 48. Paulo escreveu mais tarde que Marcos estava com ele em Roma. Também nós podemos verificar em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Refere-se a ele como Marcos nesses versículos e o elogia como companheiro que é muito útil para o ministério. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Pedro refere-se a ele como meu filho Marcos, né? No caso é filho na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, mostrando a proximidade do relacionamento deles. Quando e onde ele foi escrito? Não sabemos exatamente quando o Evangelho de Marcos foi escrito. Marcos provavelmente escreveu o Evangelho em Roma entre 64 d.C. e 70 d.C., talvez pouco depois do martírio do apóstolo Pedro, cerca de 60 d.C. Para quem e por que esse livro foi escrito? O Evangelho de Marcos contém detalhes tais como citações aramaicas, expressões em latim e explicações de costumes judaicos, que parecem destinar-se a um público composto principalmente por romanos e pessoas de outras nações gentias, bem como aqueles que se haviam convertido ao cristianismo, provavelmente em Roma e em todo o Império Romano. Muitos acreditam que Marcos tenha estado com Pedro durante um período marcado por duras provas de fé para muitos membros da igreja em todo o Império Romano.
Um texto do Evangelho de Marcos conta os ensinamentos e as experiências do Salvador durante sua última semana de vida. Marcos prestou testemunho de que o sofrimento do Filho de Deus finalmente triunfou sobre o mal, o pecado e a morte. Esse testemunho demonstrou que os seguidores do Salvador não precisam temer. Quando eles enfrentaram perseguição, desafio ou até a morte, estavam seguindo o Mestre. Eles podiam suportar com confiança, sabendo que o Senhor os ajudaria e que todas as suas promessas seriam cumpridas, né? Nós podemos também trazer para os nossos dias, que nós até podemos enfrentar as perseguições, os desafios, até mesmo a morte, como muitos irmãos nossos da igreja perseguida têm dado testemunho disso, que tem morrido por não negar o nome de Cristo, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Quais são algumas características marcantes deste livro? O Evangelho de Marcos começa de repente e de forma dramática e mantém um ritmo acelerado, narrando os acontecimentos em uma sequência rápida. Marcos usa com frequência a palavra logo, dando um efeito de ritmo rápido e ação. Embora 90% do material em Marcos também se encontre em Mateus e Lucas, o relato de Marcos inclui com frequência detalhes adicionais que nos ajudam a apreciar mais plenamente a compaixão do Salvador e a reação do povo que o cercava. Por exemplo, Marcos relatou a recepção entusiástica que o Salvador recebeu na Galileia e em outros lugares no início do seu ministério. Marcos também narrou meticulosamente a reação negativa dos escribas e fariseus, cuja oposição progredia rapidamente dos pensamentos céticos a planos para destruir Jesus. Entre os temas importantes em Marcos estão as perguntas de quem era Jesus e quem entendia sua identidade, bem como o papel do discípulo como alguém que deve tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Além disso, o Evangelho de Marcos é o único que relata a parábola da semente que cresce sozinha, a cura de um surdo na região de Decápolis e a cura gradual de um cego em Betsaida. Amém. Então, por hoje, o nosso vídeo é somente a introdução desse livro, uma pequena introdução, um pequeno ensinamento para nós, que a gente viu por que ele foi escrito, para quem, que data. E a partir da manhã nós estaremos começando a partir do capítulo 1. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam estar aí fazendo suas anotações, vocês que gostam de fazer anotações para se preparar para pregações. Então é sempre bom a gente ler as introduções, os rodapés e entender um pouquinho a mais da palavra de Deus, que é inesgotável, nunca entenderemos tudo. Deus abençoe a cada um. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por tudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por esse dia que o Senhor tem dado para nós. Obrigado, Senhor, pela tua graça, por ter enviado, Senhor, o melhor de ti, que foi o teu único filho, para trazer, meu Senhor, a nós uma tão linda salvação, esse presente maravilhoso que veio até nós, humanos, mesmo sem merecermos. Obrigado por esse amor infinito que tem por cada um de nós. Senhor, abençoa todas as nações da terra, as famílias, Senhor. Deus seja conosco, nós somos carentes e necessitados de Ti. Abençoa cada um que nos acompanha, meu Deus querido e amado. Fica conosco, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. A paz do Senhor e até amanhã.